começar falando do princípio das dores, quando você pode ver aí. Ele vai falar sobre a grande tribulação. Ele vai falar sobre a vinda do Filho do Homem, destacando ele próprio a sua vinda. E nisso ele vai dizer que passarão os céus e a terra, mas as suas palavras não hão de passar. Ele vai então no versículo de número 37 a seguir, ele vai nos exortar à vigilância. Ele vai nos trazer à memória algo que aconteceu na história, para nós nos atentar nos dias a qual nós estamos vivendo. No versículo de número 36, nós não lemos, mas você vai se atentar a ele. Ele vai dizer: porém daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas unicamente meu Pai. Quando Jesus ele vai dizer esse versículo, ele vai falar de forma humana. Ele, de forma humana, ele não sabia o dia que ele voltaria, dando ali essa palavra aos seus discípulos. Mas claro, o Filho, aquele que está à destra, aquele que sabe de tudo, o Pai, o Filho, o Espírito Santo, a Trindade, estão conectados e ele sabe o dia que ele vai vir. Ele vai dar essa certeza aos seus discípulos quando ele traz a memória deles acerca dos dias de Noé. Ele vai dizer: e como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Como foi nos dias de Noé? Como foi aquela época? Nós sabemos da história. Deus ele vai dizer para Noé construir uma arca. Ele vai dar a planta da arca. Ele vai dar toda a altura, largura, todos os compartimentos que haveria de dar dentro da arca. Ele vai dar todo o cronograma para Noé e vai dizer para Noé: faça a arca. A Bíblia vai dizer que então Noé vai acatar a ordem, porque servo prudente, servo fiel, ele não vai olhar para os lados, ele não vai olhar para a direita e nem para a esquerda, nem tampouco para trás e nem para frente. Ele vai olhar para o alto, como foi falado aqui. Ele vai olhar para aquele que deu a ordem, aquele que é soberano, aquele que determina, aquele que faz, aquele que abre, aquele que fecha, aquele que mata, aquele que faz viver. Ele vai acatar a ordem. Noé então vai começar a traçar, vai começar a construir a arca a qual Deus o deu o projeto. A Bíblia vai dizer que então o apregoeiro da justiça, chamado Noé, vai alertar o povo daquela época dizendo: vai haver um dilúvio, chuva vai vir e chuva vai brotar debaixo da terra. A Bíblia vai dizer que então Noé vai pregar a palavra, não essa que nós estamos lendo aqui, mas a palavra dita por Deus aos seus ouvidos acerca do dilúvio que haveria de vir naquele tempo. Entenda, o povo passava, via Noé construindo a arca e fazia chacota. A Bíblia não fala, mas dá a entender, pela forma que a história é conduzida, e que nenhum deles, daqueles que Noé pregou, se converteu, dá a entender que eles não deram a mínima, pastor Aziel. Eles passavam, viam Noé com martelo na mão. Conversa furada, conversa fiada. Que chuva é essa? Para Deus mandar fazer um barco desse tamanho, dessa potência. E Noé está fazendo o quê? O que Deus mandou. Noé está construindo o que Deus ordenou, não importando a A ou B. Não importando quem vai dizer que estava doido ou que não estava. Noé está construindo a arca. E o povo que ele estava pregando é um povo insensível. Entenda aqui. O povo insensível que estava ouvindo a palavra, mas não estava dando atenção. O povo insensível que estava ouvindo a palavra, mas não colocava em prática nas suas atitudes. E Noé pregando, e martelo
fazendo a arca. Noé pregando, vai vir. E a arca está sendo construída. Entenda que estamos vivendo em um tempo de pessoas insensíveis. Uma geração insensível. Um século insensível. Pessoas que, como um culto como esse, não conseguem sentir a presença de Deus. Pessoas que, como um culto como esse, não conseguem derramar uma lágrima por conta da presença, por conta do toque, do abraçar do Espírito. Estamos em um tempo que as pessoas estão no seu próprio ego. Às vezes vem e só ouve, mas não escuta. Às vezes vem, mas está aqui o corpo, mas a mente está lá, acolá. Estão distantes, não estão conectados, como Hebreus capítulo 12 vai dizer. Que o culto deve ser racional. Que nós devemos trazer o nosso corpo, a nossa alma, o nosso espírito para entregar a Deus. Culto racional. Glória a Deus. É o século de uma doença chamada síndrome de Halliday. Talvez você nunca ouviu falar. Síndrome de Halliday. É uma desordem do sistema nervoso autônomo que afeta o desenvolvimento e a sobrevivência dos neurônios sensoriais, simpáticos e parasimpáticos, causando o quê? Insensibilidade à dor. Não produz lágrimas. Fraco crescimento. Aí você me fala como isso é possível? No mundo espiritual é possível. Pessoas que não produzem mais lágrimas, pessoas que estão insensíveis, pessoas que não conseguem crescer, eu falo de forma espiritual, estão com síndrome de Halliday, estão caindo, estão se sendo afetadas. A expectativa de vida de uma pessoa que tem essa síndrome, falo de forma física, é de mais ou menos 30 anos. Expectativa de vida. Por quê? Ela não consegue sentir. Se ela colocar a mão no fogo, a mão dela vai queimar todinha, ela não vai sentir. Ele cai, quebra a perna, não sente dor. Não sente dor. Não consegue produzir lágrimas. Fala de sentimentos, emoção. Pessoas que não conseguem mais. A alma está tão abatida, está tão afetada pelo esse presente século, que não consegue abraçar-se, deleitar-se, derramar a presença. Mas Noé está fazendo a arca. Ordem de Deus, Noé fazendo a arca e o povo insensível passando lá. Um povo que ouve, mas não escuta. Tem diferença. Já parou para pensar nisso? Ouve e não escuta. O que é ouvir? É você estar no mercado, batuar, e aquele tanto de gente conversando. Você está ouvindo. O que é escutar? Eu dando atenção aqui. Eu estou ouvindo e escutando. Eu sei o que o pastor Osiel está falando comigo. Tem pessoas que só ouvem, mas não escutam. Mas Deus está à procura de pessoas que vai dizer: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Aleluia. Talvez você está nesse estado de só ouvir, mas não escutar. Tem pessoas que estão nesse estado. Lembra de Samuel? O vezinho ali, de idade, já estava se corrompendo, se corrompeu. E Samuel, menino, está lá. Promessa de Deus para Ana, ou propósito, voto. A Bíblia vai dizer que então Deus chama o menino, mas não chama o velho. Não chama aquele que estava a cargo da casa dele.
Não chama aquele que era juiz, que era profeta, que estava ali como sacerdote naquele tempo, chamado Eli, mas chama um menino. Por quê? Estava com os ouvidos afiados. Estava escutando. Estava no propósito. Via Ofni e Finéias, filhos de Eli, se prostituindo na casa de Deus, e ele de banda, saindo fora, ó. Deus está à procura de Samuel nesse tempo. Pessoas que vão sair de lado, vão ouvir a palavra e vão continuar perseverando nela. Glória a Deus. Aleluia. Noé está construindo a arca. Insensíveis às profecias, insensíveis ao que Deus deixou claro que haveria de acontecer. Pessoas que estão lá vão ter, estão light, estão numa vida regalada nas coisas desse tempo. Entenda que quando Jesus vai dizer, e como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem, vai dizendo, certeza. Não é conversa fiada. Não é conversa de crente por aí, que fala que vai vir, que nunca veio ainda. Ele não tarda a sua promessa. Ainda que muitos a tenham por tardia, ele não tarda. A hora certa ele virá. No momento certo, os céus irão se rasgar. No momento certo, a água irá brotar sobre a terra, chuva irá descer, a arca irá boiar, e Noé e a sua família estará dentro. Você está me entendendo? Insensíveis às profecias. Eu te pergunto nessa noite, como está os seus princípios, os seus valores? Como está a sua vida com Deus? Como está a sua vida com a palavra? Ah, querido, quanto tempo você já pegou a palavra para ler? Tem quantos dias, quantas semanas, quantos meses que você está tendo um devocional diário? Entenda que nesse tempo, independente de onde nós estivermos, se está na Europa, se está no Brasil, se está onde que estiver, debaixo do chão, de caverna, aonde estiver, nós devemos estar com a palavra. Sem ela nós iremos cair, sem ela nós iremos perder a confiança naquele que rege tudo, sem ela nós não iremos ter paciência, sem ela nós não iremos perseverar, sem ela nós não iremos triunfar. Não é como um disse-me diz, palavra. Pessoas estão insensíveis a ela. Quando ele vai dizer, e como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em casamento. Por quê citar isso? Jesus ele estava deixando claro, olha, dias anteriores ao dilúvio, eles estavam comendo, bebendo, casavam-se e davam-se em casamento. Ele estava dizendo, dia comum, todos os dias nós comemos, todos os dias nós bebemos, e todos os dias tem alguém casando e dando-se em casamento. Ele vai dizer, em um dia comum, em um dia que eles estavam de forma regalada, em um dia que tudo estava lá, festejando, se deliciando, o dilúvio veio. Noé já estava dentro com a sua família, e quem trancou foi Deus por fora. Entenda uma coisa aqui nessa noite, os assuntos do dia a dia devem ficar em segundo plano em relação à nossa salvação.
Os assuntos do dia a dia: comer, beber, casar, dar em casamento, trabalho, seja o que for, segundo plano com relação à sua salvação. A sua salvação individual. Você não vai ir na barra da sua esposa, e nem tampouco a esposa vai na barra da calça do marido. Nem o filho vai carregar o pai, nem o pai carregar o filho. Cada um dará conta de si mesmo. Não tem esse negócio não, de jeitinho. Vou dar um jeitinho. Naquele dia eu vou dar um jeitinho. Eu vou chorar, vou espernear, vou... Não. Socorre! Ô Noé, abre a porta! Não tem como. Deus fechou por fora. Não tem como eu abrir, não! E corpos boiando. Se acontecesse isso hoje, agora, o seu corpo ia ficar boiando ou estaria dentro da arca? Eita glória! Aleluia. O seu corpo estaria boiando ou estaria dentro da arca? Aleluia, Jesus. Glória a Deus, aleluia. Eu não estou falando que nós devemos ficar de forma relaxada quanto os assuntos do dia a dia, de nos relaxar, não. Mas, segundo plano, que melhor do que aqui será lá. Glória a Deus, aleluia. Aleluia! Lá onde Paulo subiu ao terceiro céu e ele viu coisas inefáveis. Ele viu coisas incríveis. Resumindo, ele faltou palavras para descrever o que ele viu. A glória que nos espera é melhor do que esse dia a dia aqui. Ah, eu creio, em nome de Jesus. E tem muitos dormindo. Tem muitos se preocupados com os dias dessa terra e esquece dos dias lá. Entenda aqui, os dias aqui, no máximo 70 anos. Estimativa de vida humana, 70 anos. Tem uns que chegam 80, 90. Estimativa. E lá, quantos anos é? A nossa vida aqui é esse copo d'água. Verdade! Mas lá, quem já foi aqui no mar? Você olha para o mar, aquela imensidão de água. Entenda um negócio aqui. Em um dia comum será o soar da última trombeta. Em um dia comum, onde todos estiverem sem pensar em nada, a trombeta soará. Aleluia! Aleluia! E eu te pergunto, você vai escutar? E eu não sei. Será? Se você não sabe, quem é que sabe? Você não tem certeza? Você não tem certeza para onde você vai? Se o seu corpo debruçar agora, para onde você vai? Se um infarto te pegar e agora? Você cai dura. Você cai duro aí agora. Seu corpo cai aqui. E a sua alma vai para onde? Ah, mas eu vou demorar a morrer, pastor. Ô Zé, eu vou demorar a morrer. Minha estimativa de vida é 70 anos. Eu só tô com 30. Eu só tô com 42. Eu só tô com 18. Com 21. E quem te falou que você sabe o dia? Eu tô falando que Jesus virá. Mas ele pode vir individualmente. Seu corpo pode cair a qualquer hora. Ah, mas que medo. Morrer. É o destino de todos. Quase todos.
Porque a geração do arrebatamento não vai morrer. Mas, se nós não estivermos no meio da geração do arrebatamento, nós iremos morrer. A pedra irá cantar no céu, pedra 50 será sua, e o seu corpo cai aqui na terra. Ah, eu só tinha 20, não tem problema. Ah, eu tenho uma vida pela frente. A vida pela frente será no céu. Eternidade. Não terá dias, não terá semanas, não terá anos para se preocupar. Tal dia, não vai ter. Tal mês eu tenho compromisso. Não vai ter isso não. Eternidade. Não vai haver dia, nem semana, nem mês, nem tempo. Entenda aqui uma coisa. Se você morrer agora, para onde você vai? Responda-te para você mesmo. Hoje é noite de reflexão. Não é para você ganhar euro, não é para você ganhar isso, fulano alguma coisa, não. É para você refletir. A melhor coisa que você pode ter se chama eternidade com Cristo. Glória a Deus, aleluia. Verdade, glória a Deus. Ah, presbítero, mas e meus planos? E os meus projetos? Eu tenho que cancelar tudo, eu devo viver sem isso? Não, você tem que ter plano, tem que ter projeto, tem que ter algo a ser traçado, mas é Deus que dirige. Se você colocou Deus para dirigir a sua vida, é Ele que vai dirigir. É Ele que vai saber onde vai colocar um ponto final. Isso mesmo, aleluia, Jesus. Glória a Deus, eu creio. Ou você não tem Ele como Senhor? Ah, só tem como Salvador. Porque tem crentes, tem um tipo de crente aí que só tem Deus como Salvador. Ele é meu Salvador. Mas quando Deus fala assim, olha, não faça, recua. E lá, Deus, não, faço, executo. Porque não tem Deus como Senhor. O que é ter Deus como Senhor? Ele manda, obedece. Ele ordena, paramos. Ele faz e nós aceitamos. Quando Ele diz não, nós dissemos amém. Porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam-se, davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E não perceberam os que dormem, os que estão embriagados com esse presente século. O que é de pessoas que vêm para cá. E quando era uma bênção no Brasil, era uma maravilha, era um fervor, era pregador, era obreiro, era dirigente do ciclo de oração. Vem para cá, desvia. Vem para cá, larga. Não estou falando para criticar, mas estou falando para nós que estamos aqui. Devemos entender que se nós não tivermos firmados na palavra, a casa cai. Os alicerces serão abalados. O que é de pessoas que estão dando má testemunho? O que é de pessoas que estão aí à beira do caminho? E não no caminho, é extenso. É o presente século. Esses dias eu vi ouvindo uma obra, o patrão falando, olha, tinha um crente trabalhando comigo. Ele falou o seguinte, eu vou montar uma igreja e vou ganhar euro demais. E o patrão me falando, ele não é crente, não foi, nunca foi. E ele falando, olha, e ele pregava para mim, ficava pregando para mim, e no mesmo tempo ele falava que ia abrir uma igreja para ganhar muito euro. Eu olhei para ele assim, avareza. Avareza.
está amando o presente século. Lembra quando Paulo vai escrever a Timóteo, 2 Timóteo capítulo 4, se me fala a memória, ele vai dizer, olha, Demas afastou de mim, amando o presente século. Ele está dizendo, Paulo, dizendo a Timóteo, olha, lembra de Demas, Timóteo, homem fervoroso, alguém que estava na obra, mas olhou para o presente século e abraçou. Tem muitas pessoas que estão olhando para o jardim e esquecendo da promessa. Lembra de Ló e Abraão? Chegou um dia em que Abraão falou para Ló, nós vamos ter que nos separar. Os nossos pastores estão com intriga e nós devemos nos separar. Eles estavam perto da região de Sodoma. E então Abraão chegou e falou para Ló, se você escolher para a esquerda, quem tem visão é outra coisa, querido. Quem está firmado na palavra tem outra expectativa, tem outra perspectiva, tem outro pensamento. Abraão olhou para Ló e falou assim, olha Ló, se você escolher para a direita, eu vou para a esquerda. Se você escolher para a esquerda, eu vou para a direita. Quando Ló levanta os seus olhos, ele vê as campinas de Sodoma. E a Bíblia vai dizer que parecia o jardim de Deus. Nem tudo que parece é. É linda, é lindo, mas não é. Nem tudo que parece é. Se você entrar, vai haver engano, frustração, decepção, queda. Devemos estar focados no propósito, devemos estar focados na promessa, devemos estar alicerçados na palavra que ele disse. E ele está dizendo para os discípulos naquele dia comum, estavam comendo, bebendo, casando e dando-se em casamento, até que Noé entrou na arca e não perceberam, embriagados. Eu te pergunto nessa noite, você está sóbrio ou embriagado? Você está sóbrio ou embriagado com o presente século? Como está a sua fé? Como está o seu posicionamento diante de Deus? Como está a sua vida com Jesus? Aleluia, Jesus. Tu acha que você vai entrar no erro? É igual um companheiro meu de serviço falou que morrer tá salvo, tá no céu. Nunca foi crente, anda de forma perversiva. E eu falei, céu da boca da onça. Não haverá situação de negociação, não. Ou é ou não é. Ou você está ou não. Ou você está dentro do reino ou fora. Ou você está colado com Cristo ou não está. Não tem meio termo. Não seja como Laodiceia. Lembrando da pregação do pastor Francisco. O que é de pessoas que estão como Laodiceia? Estão miseráveis, desgraçados, em situação deplorável. Estão com dinheiro no bolso, mas diante de Deus é pobre. Veste bem, mas diante de Deus, roupa suja como mendigo. Deus falando para Laodiceia, olha, você é nua, desgraçada, miserável. Seja como Filadélfia. A Bíblia diz que Deus, olha, vou te guardar do tempo da tribulação, Filadélfia. Guardaste a minha palavra.
uma das igrejas que não teve reprovação diante de Deus, que Deus não falou, olha, porém eu tenho contra ti, ela não ouve, mas foi a que Deus olhou e falou assim, olha, vou te guardar a tribulação, guardaste a minha palavra, Filadélfia. Ei, queridos, seja fiel, seja como Noé, fiel até a morte. O que é a tua vida? A Bíblia diz é como o vapor de fumaça, que uma hora você vê e já não consegue ver mais. O que é a tua vida? É nada. No momento em que Deus falar assim, ó, sim. A Bíblia diz que os teus dias estão contados sobre essa terra. Então, portanto, entenda, seja fiel. No capítulo de número 17 de Lucas, versículo 28, Deus, o Senhor Jesus, Ele vai trazer a memória novamente, falando dos dias de Noé e falando, olha, como também da mesma maneira aconteceu nos dias de Ló, comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam, edificavam, mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo, enxofre e consumiu todos. Também será como nos dias de Ló. Mas tem pessoas que estão como a mulher. Vai o anjo dizendo, vai, não olha para trás. Ló e as duas filhas estão indo. A mulher olhou para trás, virou tempero. O que é de pessoas que estão desta maneira, paralisados no tempo, estagnados, não crescem, não produzem, estão insensíveis. Pessoas que não têm mais perspectiva. Falo de coisas espirituais. Pessoas que o seu olhar está curto, está como galinha, só vê pouco, mas não estão enxergando como águias. E como nos dias de Ló, também será da mesma forma. E no versículo de número 30, versículo de número 32, Jesus vai olhar na bolota dos odeios e vai dizer, lembrai-vos da mulher de Ló. Advertência. Quando eles ouviram lembrai-vos da mulher de Ló, eles falaram assim, opa, ela virou tempero. Ficou parada no tempo. Ficou como estátua. Olhou para trás porque Sodoma e Gomorra que tinha o que ela queria. Porque ninguém olha para trás se não tiver alguma coisa para trás. Da mesma forma tem muita gente que estão aqui, mas olhando para trás. Mas a morte para aqueles que servem a Jesus Cristo de Nazaré não é o final. Não é o final. Para aqueles que servem a Jesus Cristo, é só o começo. É só o começo de uma grande vida, de triunfo, de glória, de estar presente com o Rei da Glória. Entende que quando Jesus ele vai continuar dizendo e não perceberam, é porque não estavam preparados. Não estavam preparados, não estavam atentos, não estavam ali de forma perceptiva a mensagem, a profecia, ao que foi dito. Em tudo tem que haver uma preparação e um tempo para a mesma. Todos aqui deveriam estar preparados. Eu falo aqueles que servem a Jesus Cristo. Deveriam. Mas nem todos estão. Deveriam estar preparados
preparados. Ah, mas eu estou há 50 anos. Eu não estou preparado. Tem alguma coisa errada. Tem que estar preparado. Porque independente de idade, a preparação deve ter. Tem que estar ali presente. Porque, entenda, como eu havia falado no início, a morte não bate na porta de ninguém. Cheguei, viu, fulana? Hoje é seu dia, abre a porta, deixa eu entrar. E fulano ouve lá no fundo, ei, não é meu dia, não, passa na casa da vizinha. Não. Quando chega, não tem hora. Você vê vídeos de pessoas que ao vivo morrem. Pessoas que no momento que está aqui, o espírito sai. E a pessoa cai. Não tem tempo para nada. Como você vai dizer amanhã eu preparo, depois de amanhã eu preparo? Ou você está preparado agora ou você não está preparado. Qual é o tempo de preparação? É com você. O médico, para ser médico, tem um período de preparação. O advogado, para ser advogado, tem um período de preparação. Um policial, para ser policial, tem um período de preparação. Ele não pode colocar uma arma na cintura, vestir uma farda, sair para a rua e dizer, eu sou policial, vou prender, vou fazer isso. Não. Passou por uma escola. Aprendeu de leis. Aprendeu de comportamentos. Aprendeu de táticas. Aprendeu de tudo que se envolve a segurança. Ele está ali preparado para quando ele vestir a farda, colocar a arma na cintura, sair. Ele sabe conduzir qualquer operação, qualquer situação, qualquer coisa que acontecer, ele está preparado para conduzir. A preparação para ir para o céu é a mesma coisa. Porque o amanhã não pertence a ninguém. E não existe também. Quem tem garantia que vai acordar amanhã aqui? Levanta a mão. Ninguém tem garantia. Se alguém tivesse que levantar a mão, eu falar, Deus deve ter falado para você ir agora aqui. Ele falou para você, falou assim, amanhã você vai acordar. Ninguém tem certeza do amanhã. Falo de acordar. Amanhã você pode não acordar, querido. O fôlego de vida seu, ele para. Mas a preparação é o que vai nos dar condição de, independente se é amanhã, depois de amanhã, daqui uma hora, daqui minutos, nosso corpo cair, nós entrarmos na glória. Nós estaremos com Ele. É a certeza. É a certeza. Porque a escolha anteriormente feita é o que determinará o nosso destino eterno. A escolha anteriormente feita determinará o nosso destino eterno. Anteriormente feita como? Antes da morte, antes do arrebatamento. A escolha anteriormente feita. Porque no momento não terá tempo. Naquele momento específico não teremos tempo. E a palavra de Deus, escrita por Amós, no capítulo 4, versículo 12, foi: portanto assim te farei, ó Israel, e por isso te farei, prepara-te para encontrares com teu Deus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Mas tem pessoas aqui que não estão preparadas. Mas aprove a Deus da condição para preparar. A oportunidade é hoje. Amanhã, que amanhã? Amanhã é outro dia. O amanhã não existe. Nós devemos focar no hoje, no agora, quando nós estamos respirando. Porque será no abrir e fechar de olhos, queridos. Vai ser no abrir e fechar de olhos. A Bíblia vai dizer em 1 Coríntios, capítulo de número 15, versículo de número 51. Paulo escrevendo à igreja de Corinto, dizendo: eis que vos digo um mistério.
Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados no momento, no abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque as trombetas soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Mas porque convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e que isso que é mortal se revista da imortalidade, enquanto isso que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isso que é mortal se revestir da imortalidade, então cumpre-se a palavra: tragada foi a morte pela vitória. Vai ser no abrir e fechar de olhos. Abre e fecha seus olhos aí. Abre e fecha seus olhos. Sabe qual é o tempo? Milésimos de segundo. João, 1 João, no capítulo 2, versículo 18, ele vai dizer: filhinhos, é já a última hora. E aí? E se daqui 1 hora, 60 minutos, se fosse de forma literal, 60 minutos entre o começo e a vinda, o final de todas as coisas. E aí? Se fosse daqui 1 hora, eu teria tempo de reconciliar, eu teria tempo de converter, eu teria tempo de me consertar, eu teria tempo de ir até fulano pedir perdão, eu teria tempo... Será que teria? 1 hora? 60 minutos. Alguém que está no Brasil, que você precisa pedir perdão, te machucou. Daqui 1 hora, o que você faria? João está dizendo: olha, filhinhos, já é a última hora, porque ele virá. Ele vem, querido. Queira você ou não, queira você dizer que ele tarde virá, no momento, no abrir e fechar de olhos, ele virá. Arrebatamento, no original grego, arpassos, o que quer dizer arrancar com força, sequestrar. Será o maior sequestro da história. Sequestro certo. Aleluia! Você que está preparado, você que está alicerçado, vai ser sequestrado por ele. Vai ser apanhado nessa terra. Aleluia, glória. Aleluia! Não vai haverá tempo para arrependimentos ou negociações de última hora. Não cochila não, que eu tenho que terminar. E se cochilar, vai perder a mensagem e você não sabe se vai acordar amanhã. A advertência, a palavra deve ser falada, deve ser dita, e aqueles que a têm como esperança, e aqueles que a têm como verdade absoluta, devem escutar com atenção. Não haverá tempo de arrependimento ou de negociações, de chegar e falar assim: eu vou fazer um jeitinho. A Bíblia vai dizer que no trono branco fugirá o céu, fugirá a terra, irá pôr o trono branco, e aquele que hoje é advogado será juiz. Nesse tempo não haverá mais arrependimento ou negociações de última hora, não. Ou é ou não é, ou vai para lá ou para cá. Vigilância é a característica de quem está preparado. E não perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Vigilância é estar atento. Vou dar um exemplo. Quando a Bíblia diz
Que Deus fala para Gideão, ainda tem muita gente, Gideão. Fala para eles ir lá no lago, tomar água. Aqueles que abaixar e beber água como o cão, vai separando. Vai separando. Esse não presta para mim. Não vale. Não dá certo. Mas aqueles que abaixar, é porque eu não tenho um negócio aqui para me exemplificar. O soldado tinha espada empunhada na mão. Ou estava na bainha, mas já estava ali. Vamos colocar que ele estava com a espada empunhada na mão. Mas aquele que abaixar, doei no lado errado, e pegar água com a mão e levar a boca, esse você vai separando. A espada estava aqui. Os soldados naquela época era espada empunhada. Por quê? O inimigo está vindo. Se o inimigo vir, ele levanta, espada na mão. Esquerda? Não, direita, que é onde ele empunhava. O que Deus estava dizendo para Gideão? Olha, esses aí sabem o que é vigilância. Eles não estão dando as costas para o inimigo. Eles não estão desatentos. Eles não estão como um cachorro bebendo água no rio, não. Eles estão pegando a água na mão, colocando na boca, mas ouvindo e vendo o perímetro. Olhando a retaguarda. Atentos, vigilantes. Vigilância é a característica de quem está preparado. Tem muita gente que está boiando, igual isopor dentro d'água. Nesse presente século. Ele virá. Cerca de 1845 profecias falam da segunda vinda dele. Cerca de 400 profecias falaram acerca da primeira vinda. Entendem que tem mais profecia falando que da segunda vinda do que da primeira. 1845 profecia concernentes à segunda vinda de Cristo. Porque ele virá. Porque na primeira vinda ele veio como homem. Na segunda vinda ele virá como Deus. Na primeira vinda ele veio humilhado, mas na segunda vinda ele virá exaltado. Na primeira vinda ele entrou sobre Jerusalém, em Jerusalém montado no jumento, mas na segunda vinda ele virá montado no cavalo branco. Na primeira vinda os seus olhos se encheram de lágrimas quando chorou sobre Jerusalém, mas na segunda vinda os seus olhos é como chama de fogo, diz a palavra. Na primeira vinda o seu rosto ficou desconfigurado na cruz do Calvário, mas na segunda vinda o seu rosto brilha mais do que o sol tropical ao meio-dia. Na primeira vinda furaram as suas mãos na cruz do Calvário, mas na segunda vinda, na sua destra tem 7 estrelas. Na primeira vinda eles pregaram seus pés na cruz do Calvário, mas na segunda vinda a Bíblia vai dizer que seus pés é como latão reluzente, como bronze polido na fornalha, para pisar todos os seus inimigos. Na primeira vinda, o soldado romano pegou uma lança e enfiou do seu lado, mas na segunda vinda, entenda, ele estará ali, regendo as nações com vara de ferro. Na segunda vinda. Na primeira vinda, aleluia, ele, naquele momento, os soldados pegaram as suas vestes, rasgaram, lançaram sorte ali. Mas na segunda vinda, ele tem uma veste branca, do alto da cabeça até a planta dos pés, do pescoço até os pés, cortando com cinturão de ouro. É na segunda vinda. Na primeira vinda, ele sentou no banco dos réus e foi condenado por Pilatos. Mas na segunda vinda, ele se assentará no trono branco para julgar Pilatos e todos aqueles seus inimigos. Na primeira vinda, entenda, ele veio como Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas na segunda vinda, ele virá como leão da tribo de Judá. Ele virá nessa terra. Ei, e ninguém pode escapar. Devemos ter essa certeza e essa convicção. Santo, santo, santo
Seja um servo prudente e preparado. Porque um servo preparado garantirá a eternidade com Cristo. Quem é, pois, o servo fiel e prudente que o Senhor constituiu sobre a sua casa para dar sustento ao seu tempo? Bem-aventurado aquele servo que o Senhor, quando vier, achar servindo assim, preparado, perseverantes, com olhos no Senhor, com a palavra, como alimento, como fonte de vida, como fonte de impulsionamento nessa terra. Esse é o servo prudente. Só que eu não posso deixar de falar. Tem pessoas como Esaú. Infelizmente. Lembra? Tem uns que metem o cacete em Jacó, mas ninguém olha a perspectiva. Jacó está fazendo... Ele pensa no cara que cozinhava bem. Jacó estava na cozinha, fazendo um guisado. Estava ali no cheiro terrível. Esaú estava vindo da roça, da caça, do mato. Chega a barriga roncando. A Bíblia vai dizer que então Esaú falou assim: pá, que cheiro bom. Claro, estou dando uma conjectura. Mas a Bíblia vai dizer que já Esaú chegou e falou assim: me dá esse guisado. Me dá esse prato, deve estar uma delícia. Conjecturando. A Bíblia vai dizer que então Jacó falou o seguinte: olha, só te dou se você me dá a primogenitura, o direito de primogenitura. Sabe o que Esaú falou? Para que isso vai me servir agora? A barriga está roncando. Eu quero é comer agora. Primogenitura não vai me servir agora, não. Jacó então falou: tá feito a troca? Ele falou: tá feito. Toma aqui o prato, come. A primogenitura é minha. Naquele tempo, o direito de primogenitura é algo extraordinário. Quem é que teria esse direito? Quem nasceu primeiro, primogênito. Quem nasceu primeiro, direito de primogenitura. O pai morrer, ele que está no comando da casa. Ele que responde. Ele é o responsável. Tudo tem que passar por ele. Mas Jacó sabia o que tinha valor e o que tinha preço. Presta atenção aqui. Você sabe a diferença de preço e valor? Preço? Quanto esse copo? 20 centavos. Valor? Me vende esse copo? Não, tem valor. Ah, mas é de plástico. Aleluia. Tem valor. Glória a Deus, aleluia. Lembra de Nabote? É um inventando, né? Mas tá tudo no contexto. Acabe queria comprar a vinha. Cresceu o olho na vinha de Nabote. É ainda sobre valor e preço. Nabote fala assim: eu não quero vender, rei, porque tem valor. Eu pago o que você quiser. Eu te dou uma vinha em troca dela, melhor que ela ainda. Eu quero a sua. Acabe chegou em casa, desgostoso, semblante caindo, triste. Jezabel pergunta: o que aconteceu, homem? Por que esse semblante caiu? Por que você está triste? Falei para Nabote: me venda a vinha, eu te dou uma melhor. Ele não quis, não negociou. Jezabel então arquitetou a morte de Nabote, mas ele não vendeu. Você está me entendendo? A sua ida para o céu não tem preço, tem valor. Aleluia, Jesus. A sua comunhão com Cristo não tem preço, tem valor. Não é negociável. Não, tem valor. Entenda isso nessa noite. Porque o servo despreparado garantirá a eternidade no lago de fogo. E não pensa você que Deus vai olhar assim: eu dou. Ó, Josefina ali, eu dou. Não vou jogar ela no lago de fogo, não. Vou colocar ela no céu. Ela fez umas coisinhas, pisou na bola, mas Deus não fala isso não, querido. Deus não olha como nós vemos de dó. Dó. Roubou, mas fez. Roubou, mas é bom. Não.
Deus é um justo juiz. A balança vai estar lá para pesar. A escolha anteriormente feita garantirá sua entrada no céu. E as escolhas anteriormente feitas também vai garantir a entrada daqueles que não estarão preparados para entrar no lago de fogo. Deus não vai poupar não, querido. Certo é certo, errado é errado. Se coloque sobre os seus pés, por gentileza. Isaías capítulo de número 13, versículo 6 vai dizer: vem como assolação o dia do Todo-Poderoso. Isaías capítulo de número 40, verso de número 10 diz que o Senhor Deus irá e o seu braço dominará. Joel capítulo de número 2, versículo de número 1, ele vai dizer: tocai a buzina em Sião, perturbem-se todos os moradores da terra, porque o dia, a vinda do Senhor vem, ele está perto. Oséias capítulo de número 6, versículo de número 3, vai dizer: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Aleluia! Como a alva será a sua vinda, e a ele a nós virá como a chuva seródia que rega a terra. Capítulo de número 1, versículo 15 de Obadias vai dizer que o dia do Senhor virá sobre todas as nações da terra. Ezequiel capítulo de número 7, versículo de número 2 diz: vem, o fim vem sobre todos os quatro cantos da terra. Sofonias capítulo de número 1, versículo 14 vai dizer que o dia do Senhor está perto e se apressa muito a voz do dia do Senhor. Então, está perto. Feche os seus olhos nessa noite. Anderson, passa algo aqui, Anderson. Pega o violão aqui. Feche os seus olhos nessa noite. Eu quero que você reflita. Eu sei que tudo que eu falei aqui não tem como você gravar, mas o contexto geral da pregação, da exposição, você sabe. Então, feche os seus olhos nessa noite. Feche os seus olhos. Glória a Deus. Pare e pense na sua vida. Não é na vida de fulana, não. Na sua. Não é na vida de Beltrano, é na sua. Porque a palavra, ela é digna de toda aceitação. É digna de toda aceitação. Tem gente com o olho aberto, não consegue ficar com o olho fechado. Fecha os olhos. Você não consegue ficar com os olhos fechados 5 minutos? Aleluia, Jesus. Fecha os olhos. Pensa na sua vida, querida. Pensa na sua vida, querido. Não é brincadeira, não. É palavra, coisa séria. Coisa que determinará a sua vida no céu ou determinará a sua vida no inferno. Se você não acredita no inferno, você está no lugar errado. Porque aquele que acredita no céu tem que acreditar no inferno. No céu não entra pecado, fadiga, tristeza nem dor. Não há coração quebrantado, pois todos são cheios de amor. As nuvens da vida terrestre não podem agora ofuscar no dia de gozo celeste. Feche os seus olhos, quem souber canta. Jesus me dará um lugar nos crentes de todas as idades. A Deus hei de sempre louvar. No céu tenho muitas saudades, as glórias que lá hei de ter.
vozes, adore Ele. Pagar não é necessário a casa que lá hei de ter, meu eterno vestuário, o céu nunca vai se romper. Jamais viverei em pobreza, aflito no meu santo lar. Ali há bastante riqueza, a qual poderei desfrutar. Quem vai ir? Quem vai ir? Só quem vai ir? Oh, aleluia! Ele dará a porta ministra aberta. De sempre louvar. No céu tenho muita saudade. Só quem tem, e lá hei de ver. Oh, que gozo voltei quando eu vi meu Senhor, rodeado de grande esplendor. Preste atenção. No céu o luto é banido, enterros não hão de passar, sepulcros jamais são erguidos, lá mortos não vou encontrar. Os velhos serão transformados, oh glória, mudados nós vamos ficar. Quais astros poderes espalhados no céu para sempre brilhar. Irei pra esta cidade. Se você vai, se alegra, se alegra, se alegra nessa noite. Sentes de toda a cidade, a Deus hei de sempre louvar. Do céu tenho muitas saudades das glórias que lá hei de ter. Oh, que gozo voltei quando vi meu Senhor, rodeado de grande esplendor. Aleluia. Olha para mim, por gentileza. E a esposa dizem vem. E quem ouve, diga vem. E quem tem sede, venha. E quem quiser, tome de graça da água da vida. Ainda dá de graça. Vem. Glória a Jesus. Deus abençoe os irmãos.